Foi um erro no nosso próprio jardim, que poderia ter colocado em risco a vida do nosso gato. Foi assim que nasceu o Jardim do Bicho Paisagismo Seguro. Meu nome é Simone, eu sou advogada, paisagista, pesquisadora sobre a toxicidade de plantas e idealizadora do Jardim do Bicho Paisagismo Seguro. Eu vim compartilhar essa história do nosso início com vocês porque talvez você se identifique, já tenha passado por alguma situação assim. Tudo começou quando nós resolvemos fazer o jardim da nossa casa. Uma das exigências, aliás a principal, era que não tivessem plantas tóxicas. Por quê? Nós já temos gatos há muitos anos e já tivemos uma gata que comia plantas. Mas morávamos num apartamento, as plantas eram suspensas, então a gente não via tanto problema. Aí mudamos para uma casa, essa gatinha já tinha morrido, nós tínhamos outros dois, enfim. E havíamos perdido o nosso quindim há pouco mais de um ano e pretendíamos adotar um outro para fazer companhia para Mel, a nossa gatinha. Então surgiu essa preocupação. Vamos implantar o nosso jardim em casa e nós não conhecemos o bichinho que vem, né? A Mel não come, é uma gata indoor, ela prefere ficar deitada em cima da almofada do que no jardim. Mas a gente não sabia, não conhecia a personalidade do próximo membro da família que a gente ia adotar. Então nós pedimos, né, para a paisagista que especificasse no nosso projeto apenas plantas que não tivessem risco de intoxicar o gato que a gente iria adotar. Quando eu já havia pesquisado algumas coisas nesse sentido, e quando vieram as plantas especificadas no projeto, eu percebi que muitas ali eram indicadas como tóxicas, né? E aí foi quando nós resolvemos parar tudo, vamos pesquisar melhor, conversamos com outros paisagistas, conversamos com jardineiros, e o que nós percebemos é que nenhum dos profissionais desta área tinha pleno conhecimento do que pode ou não fazer mal para os animais de estimação. Então isso motivou o aprofundamento aí da pesquisa, né, o início de tudo, e foi mais ou menos junho, julho de 2023 quando nós adotamos o nosso novo gato, né, para fazer companhia para Mel, o Luís, um gatinho laranja, e o jardim foi implantado cerca de um mês depois. Ele ainda estava preso dentro de casa, em adaptação dos ambientes, tal, toda aquela preparação, né, que quem conhece a adoção de gato sabe como é, né? Eles precisam se adaptar ao ambiente, bom, enfim. E aí nós começamos a liberar aos poucos o jardim. E para minha surpresa, ele come plantas e ele come todos os dias. Então o risco que nós corremos, né, com a especificação de plantas que possuem uma toxicidade alta, um potencial alto de causar algum problema de saúde, se nós não tivéssemos aí parado tudo e resolvido pesquisar melhor essa situação, nós provavelmente já teríamos sérios problemas com ele, por causa dessa compulsão que ele tem por comer plantas. Então foi assim que nasceu o Jardim do Bicho. Aí nós começamos a pesquisar, procurar artigos científicos sobre a produção de toxinas pelas plantas, em que situação elas produzem, como isso funciona, e desde então, desde início de 2023, antes até, em 2022, né, que a gente já tinha dado início aí, ainda que superficialmente, a essa pesquisa, a gente vem reunindo informações. E aí o objetivo desse canal é compartilhar com vocês esse conteúdo, esse conhecimento. Nós temos o site, né, www.jardimdobicho.com.br, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo,
Lá nós temos uma aba de plantas tóxicas que está sempre sendo alimentada. Ali nós colocamos as plantas com maior potencial de toxicidade. E temos também o blog, onde são publicados artigos, né, interessantes, falando de temas relevantes ligados a essa área. Então aqui nesse canal você vai saber coisas sobre manutenção com ingredientes naturais, controle biológico de pragas, tudo para que se promova um paisagismo seguro, com baixa toxicidade, com maior segurança, porque não só os pets ficam sujeitos, quem tem criança pequena, na faixa de 1 a 4 anos, que explora o mundo com a boca, né? Aquela que a gente chama de fase oral, que tudo que eles encontram, eles pegam e põem na boca. É um risco se você tem uma planta tóxica em casa. Não são todas plantas que são tóxicas, tanto para criança como para cachorros ou gatos, porque há uma diferença aí no metabolismo de cada um. Então, com certeza, os gatos são os mais vulneráveis quando se fala de fitoativos, porque eles são carnívoros estritos, então eles não têm capacidade de metabolizar alguns compostos vegetais, né? Faltam enzimas, isso é próprio deles, do organismo deles. Então, tudo isso a gente vai compartilhar aqui nesse canal e colocar lá no site também, no blog. E convido vocês, se você acredita aí que um jardim ele pode ser não só bonito, como também seguro, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, vá lá dar uma espiada no nosso site, no nosso blog, para receber mais informações nesse sentido, tá bom? Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.